dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a Semana Líder Dev. Eu sou o Danilo Brizola, estou aqui com o Bacarin, Fábio Bacarin, que vai apresentar a nossa convidada de hoje. Manda lá, Fábio. Fala, pessoal. Hoje a gente está com a Silvia, é uma das fundadoras do N-Cart. Ela vai falar um pouquinho da trajetória dela para a gente aí, contar um pouquinho da história, da experiência dela como founder, como líder da área de tecnologia. Oi, Silvia. Primeiramente, obrigado por participar e topar participar da gente, colocar a força na representação feminina aí na liderança, que é difícil, a gente sabe. E é um prazer poder conversar com você, trocar uma ideia. E primeiro, de novo, mais uma vez, obrigado aí. Se quiser se apresentar. Obrigada, o prazer é todo meu. Vocês dois são grandes amigos, é muito legal poder participar de um evento desse. Eu sempre gosto de representar a mulher na tecnologia, é sempre uma coisa que eu tenho maior prazer, maior orgulho de fazer, então é muito legal estar aqui com vocês. Legal. E para a gente começar, Silvia, o nosso objetivo é conhecer você, né? Saber da tua história, assim. Então, conta pra gente um pouquinho como que foi lá no início, como que você começou, por que a área de tecnologia, enfim, um pouco da sua trajetória aí pra gente. Fica à vontade. Eu assim, cresci muito acostumada a estar no meio de... Eu sempre tive primos, homens, irmãos, então, assim, eu sempre tive nesse meio, nunca me assustou andar de skate ou entrar na tecnologia, é uma coisa que nunca me assustou, por sorte. Mas, na verdade, eu sempre quis fazer psicologia, meu sonho era psicologia, e eu lia muito Freud, essas coisas no colegial. Só que daí, no terceiro colegial, no último ano antes da faculdade, eu aprendi, a gente queria fazer uma página do nosso grupo, era um grupo de 10 amigas, e a gente falou, ia ser legal fazer uma página nossa e tal. Aí um pai do amigo meu tinha uma empresa grande de Maringá que tinha um site, daí ele falou assim, vai lá e conversa com o moço que faz o nosso site, quem sabe você aprende a fazer, né? Aí por lá ele me ensinou Dreamweaver, me ensinou a usar o Dreamweaver e fazer um site, né? Então eu fiz, aprendi... Desculpa interromper, mas você falando do Dreamweaver, você já vai começando a revelar a tua idade aí já. Webflow, vou falar que é Webflow, então. Fala que é Webflow. Fala, WordPress, até pega um pouquinho melhor. Não, mas brincadeira. Continua, desculpa. Eu acho que eu usei até o Pages do Microsoft, era um nome que chamava, eu acho que chamava Pages. Eu até tentei aquilo lá, mas beleza. E daí eu aprendi HTML e adorei, assim, achei muito legal poder criar alguma coisa. Daí a gente criou o nosso site, que era as internéticas, e daí tinha lá os nossos poemas, aí tinha fotos, aí eu aprendi a fazer o mouse over, né, dos botãozinhos que mudavam, assim, foi um negócio muito legal, assim, eu adorei fazer esse negócio da gente ter uma ideia e fazer ela virar um site, né, que qualquer um podia acessar de qualquer lugar do mundo e tal. Então foi aí que minha paixão por tecnologia começou. Aí o meu irmão, nessa época, ele já fazia ciência da computação na UEM, e eu via, que no fim era isso, né, era programação e tal. Então eu falei, vou fazer computação, e mesmo porque tinha também um negócio de eu sempre quis ser independente. Meu sonho sempre foi não depender de ninguém. Então, tem também a situação, o negócio, eu olhei o lado financeiro, eu falei, quem faz mais? Alguém que mexe com computação ou alguém que mexe com psicologia, né? E as pessoas mais ricas do mundo são de computação. Então, foi também um outro fator, assim, que foi meio de profissão e de poder ser independente na vida e tal. Então, esses são os dois fatores que me levaram para a computação. E o Fábio fez computação comigo e sabe que os 2 primeiros anos são pauleira, assim. Você que era nota 8, 9 na escola, você vai pro 4, 5. O Fábio eu não lembro, mas eu, assim, foi pancada. E computação é um curso que te faz acordar, assim. Ele faz, não, você não consegue mais estudar na véspera da prova e levar ele. Você tem que se organizar, estudar como organizar a sua vida, os seus pensamentos e tal. É um curso que eu adorei fazer, assim. Você não precisa ter um curso para mexer com computação, né? Você pode simplesmente saber sem fazer a universidade, mas eu achei que para mim foi um super ganho, porque eu não programava, eu fiz HTML, mas o que eu aprendi na universidade foi muito
muito de estrutura dos dados e tal, e mesmo resolução de problema, né? Você aprende vários jeitos de resolver problema, então a universidade foi muito bom nesse sentido para mim. E uma coisa que eu tava falando, pô, essa turma aí formou uns caras casca grossa, né, cara? O Fábio Bacarin, Silvia, o Rafa também, né, que é o marido da Silvia, que trabalha junto com ela ali também, né? Então, pô, formou uns caras casca grossa nessa turma, meu. Devem ter outras turmas também, mas foi uma turma, nossa turma era muito legal. Muito bacana. E assim, beleza, legal, a questão, né, de entrar em ciências da computação, né? Esse foi o curso, ciências da computação. Ciências da computação, isso. Legal. E aí, assim, como foi os próximos passos depois? Ir para a área profissional? Porque até então, né, você contou o que te fez se apaixonar por tecnologia, a questão de conseguir construir alguma coisa a partir do nada, você poder ter esse poder de construir alguma coisa e conquistar também a tua independência, né? E aí depois, uma vez vocês formados, você formada, como que foi enfim, essa entrada no mercado de trabalho? Conta essa tua trajetória para nós até você chegar hoje aí no N-Cart. Quando eu me formei, eu continuei assim, na universidade eu aprendi C, eu aprendi PHP, só que assim, aquela coisa, né, você se forma e você fala, não sei, eu não sabia Java, por exemplo, né, eu não sei, eu só sei programar first in, first out, né, eu só sei programar coisa muito, muito básica, assim, não, né, tipo, não fazer um sistema de avião, por exemplo. É um negócio que quando a gente se forma é um sentimento muito estranho, assim, que você sabe que você aprendeu muito, mas você ainda acha que você não está preparado, né? E uma coisa que eu e o Rafa a gente decidiu fazer foi mudar para a Itália, que meu pai é italiano e meu irmão e minha irmã estavam morando na Itália. A gente falou, a gente vai ter que sair de Maringá mesmo, em vez de ir para São Paulo, sei lá, vamos testar a Itália, né? O pior que pode acontecer, a gente volta para cá. Então, assim que a gente se formou, a gente mudou para Itália, a gente tinha um monte de apoio lá, né? Meus irmãos, eu tenho tios, primos, eu tenho muito apoio lá. E lá, o Rafa já foi daqui empregado, ele já foi do Brasil empregado para a Itália, que ele começou a procurar online e ele sempre programou muito. Ele é aqueles meninos que programam desde os 13 anos, né? Então, ele tinha já muita experiência. Chegou lá já empregado, 2 dias depois que a gente desceu na Itália, ele nem falava italiano, ele já estava empregado com PHP, ele estava trabalhando com PHP numa empresa, e eu ainda demorei um pouquinho, porque, né, não tinha toda essa bagagem de experiência que ele tinha, e acabei conseguindo um emprego com Java na mesma empresa que meu irmão trabalhava. Ele me indicou e eu passei na entrevista, daí eu comecei a trabalhar lá. E foi assim, foi meu primeiro emprego, foi com Java, era muito back-end, e aquele negócio, eu não sabia Java, mas eu tinha uma formação né, tipo, eu sabia resolver problemas, então é uma coisa assim, é uma linguagem, é uma coisa que você aprende muito fácil. O difícil é a estrutura de pensamento para resolver um problema, né, a linguagem é o de menos. Então, logo eu aprendi e trabalhei lá por 4 anos, o Rafa também veio para essa empresa depois, porque eu tinha 1h30 de trem para chegar no meu emprego e ele tinha meia hora para chegar no dele, então eu chegava em casa sempre estressada, assim, às 10 da noite, ele falou, então, daí eu falei, vem trabalhar com a gente, vem fazer 1 hora de trem também. Vem junto aqui, ó, 1 horinha a mais de trem. Daí ele passou para esse mesmo emprego, daí trabalhávamos, meu irmão, ele e eu, nessa mesma empresa por 3 ou 4 anos. E era uma empresa muito legal, muito grande. Daí eles acabaram, em Milão, eles eram na Itália, daí eles acabaram comprando uma empresa no Silicon Valley. A empresa italiana comprou uma startup aqui no Silicon Valley e mandou a gente para fazer a migração do sistema e tal, né, para casar os sistemas das duas empresas. E eu fui a primeira da fila, eu falei, eu quero ir, me manda logo. Tipo, como diz todo mundo que me conhece, só que eu tenho rodinha no pé, né? Eu adoro viajar, adoro mudar, eu adoro tudo que muda a minha vida, eu gosto. E daí
mudamos de novo, mudamos da Itália dessa vez para os Estados Unidos. Foi assim que a gente chegou no Vale do Silício, né? Foi a nossa empresa italiana. 4 anos depois. 4 anos depois, Foram 4 anos na Itália e depois aqui já são mais de 10, já são 11 anos. Caramba, daí quando vocês chegaram aí no Vale, vocês fizeram essa migração, trabalharam por essa empresa por um tempo, e aí conta como que foram os desdobramentos. Aí a hora que você chega, essa é o que todo mundo pergunta, qual a magia do Silicon Valley, né? A magia do Silicon Valley é que você consegue conversar com qualquer pessoa e você tem acesso a pessoas que fizeram coisas extraordinárias, assim, numa festa, ou até num café, ou até escrevendo e-mail para a pessoa. E você conversa com as pessoas que fizeram coisas incríveis e você fala assim, não tem nada de especial na pessoa, é uma pessoa. Deve ser a mesma coisa quando você conversa com um ator de Hollywood, assim, você conhece alguém e fala, não, é uma pessoa normal, não tem nada de especial, assim, nele, né? Não é um extraterrestre. E esse é o negócio que te faz abrir o olho, assim, tipo, você fala, puxa, essas pessoas não têm nada de especial, uma história especial, ou são inteligentes demais, assim. Lógico que são pessoas inteligentes, mas, assim, nada muito maluco. Então, o Silicon Valley é isso, você percebe que as coisas extraordinárias são feitas por pessoas ordinárias e isso te dá um boost na vida, assim, de, tipo, eu não tenho nada a perder, eu não tenho nada a menos, eu posso fazer qualquer coisa que é muito bom. Então, quando a gente veio pra cá, eu trabalhei, nós dois trabalhamos, eu e o Rafa, nós viemos juntos, nós trabalhamos 1 ano para essa empresa que trouxe a gente pra cá, e daí o Rafa já começou a fazer, ele aprendeu Android nesse 1 ano, e daí começou a fazer app de Android. Aí ele fez, a primeira app que a gente teve foi uma app de classificados, e ela era gigante, assim, ela tinha 4 milhões de usuários por mês. E isso em 2009, né, que a gente mudou para cá, que foi logo na crise. Então, assim, Android mal tinha sido lançado. Foi junto com o lançamento 2 anos de Android. Sim. E era assim, esse foi o nosso primeiro tipo projeto que falou, nossa, a gente realmente consegue fazer uma coisa da nossa sala que atinge milhões de pessoas, que é o nosso objetivo até hoje. Até hoje, todas as empresas que a gente faz, todo projeto é assim, como eu posso atingir o máximo de pessoas, tipo assim, positivamente o máximo de pessoas, impactar positivamente o máximo de pessoas na vida. Nesse caso, assim, as pessoas, era uma app de classificados, que a pessoa fala, eu quero uma raquete de tênis que custe menos de $100. Aí ela colocava lá, e daí mandava o push notification, falava, tem uma raquete disponível agora. E quando você é o primeiro a responder um classificado, normalmente você consegue, né? E tinha muito classificado de emprego também, assim, quem era pintor, colocava lá, colocava um notification, sempre que apareceu um trabalho de pintura, ele era o primeiro a responder, então ele conseguia mais trabalho. Alguém queria o mais legal foi a pessoa que mandou um e-mail pra gente falando que ele queria uma cadeira de rodas. Aí ele colocou lá, se alguém colocasse uma cadeira de rodas free pra avó dele, ele ia pegar. Ele foi o primeiro, ele foi lá e pegou. Então, assim, isso foi dando pra gente esse gás, né? Tipo, a gente tá impactando essas pessoas positivamente, e são muitas pessoas e tal. Esse site, essa app, no fim, a gente fechou porque o dono do site que a gente lia os classificados não gostou da ideia da nossa app, e daí mandou a gente fechar, então a gente fechou, e nesse tempo que a gente fechou, a gente já estava começando de receitas, que foi a mesma coisa, foi o mesmo pensamento, assim, o que a gente impacta as pessoas todos os dias, e receita, tipo, todo mundo cozinha todo dia. Então, a gente falou, vamos fazer uma app de receitas. E decidimos fazer uma app de receitas, era o início do Android, né? Então, foi uma das primeiras também apps de receita no Android. E daí começou o All The Cooks, que foi a minha empresa antes dessa, que não era uma banana, era um abacate. Deu para perceber que vocês gostam um pouquinho de frutas aí, né? Então era um abacate, agora uma banana, quem sabe a próxima vai ser uma laranja. Infelizmente não é uma maçã, né? Mas tudo bem. Mas aí tá quase lá, né? Tá quase lá. Vamos ver se a banana passa a maçã, mas aí a gente fez uma receita, uma app
era uma app de troca de receitas. Então, era tipo o Facebook, era uma app social, só que voltada para receitas. Então, ao invés de ter um jeito fácil de pôr uma foto e um texto, igual ao Facebook, era um jeito fácil de pôr ingredientes e direções de pôr uma receita, né? Era um jeito fácil de colocar receitas online e publicar, e daí você podia salvar a receita de outras pessoas e tal. Eram receitas geradas pelos próprios usuários da app. Daí aí foi o All The Cooks. E o All The Cooks é uma história muito legal também, porque a gente nunca levantou investimento para o All The Cooks. E trabalhamos uns 2 anos, assim. E a gente teve uma semana, no final do All The Cooks, foi a semana assim, mais maluca da nossa vida. A gente sempre conta essa história, porque em uma semana a nossa vida mudou completamente. Porque a gente tinha dinheiro salvo do nosso emprego na Itália, depois aqui, então a gente tinha guardado dinheiro, né? E foi com esse dinheiro que a gente viveu esses quase 2 anos de All The Cooks. E no final a gente estava sem dinheiro, tinha acabado nosso dinheiro, e a gente falou, ou a gente tem que fazer uma coisa, né? A gente tem que pegar investimento e tal, porque estava crescendo, só que não dava dinheiro ainda, não estava naquele nível que começa a dar lucro, era um nível ainda que você estava só crescendo os usuários, né? E aí a gente falou, bom, a gente precisa fazer alguma coisa. Daí a gente começou a se inscrever para Accelerator, a gente se inscreveu para o YC, o Y Combinator, que para nós é a melhor aqui da região. A gente começou a ir atrás de investidor e a gente começou a ir atrás de outras empresas grandes e tal. Só sei que uma semana de sem dinheiro a gente tinha passado no Y Combinator, a gente podia entrar lá e eles dão um investimento que para os Estados Unidos não é muito, 120 mil dólares, mas você consegue viver 1 ano com esse dinheiro. Então, assim, para nós já resolveria, porque eles também te ajudam a crescer, né? Então, dali a gente podia ir para frente. Então, a gente tinha, do nada, depois de uma semana, a gente tinha essas 3 opções. Uma era entrar no Accelerator, que era o Y Combinator. A outra era a gente conseguiu um term sheet que o cara veio num domingo, bateu na nossa porta. Depois a gente ter feito pitch a gente fez um pitch, acho que para uns 20, mais ou menos, na mesma semana. E eu vou contar mais sobre isso, mas pitch é um negócio muito engraçado, porque assim, não dá nada, ninguém tá interessado, de repente um se interessa, o outro se interessa, daí o outro se interessa, daí o outro se interessa. É o momento, né? Você build momentos, eles chamam aqui. Sim. Ninguém liga pra você e de repente todo mundo liga pra você, daí foi assim. Aí tanto que veio, a gente sempre conta que esse cara veio domingo de manhã, bateu na nossa porta com um term sheet, com uma valuation de 10 milhões, e a valuation de 10 milhões, né? Ele ia dar acho que 1 milhão pra gente, pegando 10% da empresa. E na mesma semana também a gente conheceu o dono do maior site de receitas do mundo, que é um site japonês. E eles são uma empresa pública, ele já era uma empresa pública na época, e a gente conheceu o CEO, que ele estava morando, ele era nosso vizinho praticamente, ele estava morando aqui, e a gente conheceu ele no método Silicon Valley. A gente mandou um e-mail, o nome dele, vamos dizer, é João Silva, a gente mandou um e-mail para joão@nomedaempresadele.com, João Silva, a gente mandou um e-mail para todas as combinações possíveis de e-mail para ele, falando, a gente tem essa empresa, a gente faz isso, é muito alinhado com a sua, quer tomar um café? E foi assim, e ele respondeu, ele veio na nossa casa e ele tomou um café com a gente, almoçou, ele veio para 1 hora, ele ficou 8 horas aquele dia na nossa casa, porque era muito alinhado, o que a gente estava fazendo é o que ele já tinha feito no Japão, e o objetivo da empresa dele era fazer isso nos Estados Unidos, então a nossa empresa podia ser o pontapé inicial para ele nos Estados Unidos. Então, e daí ele ofereceu de comprar a nossa empresa. Então, de não ter dinheiro, a gente foi com 1 semana para ter um accelerator, ser aceitado em accelerator, um term sheet que não era ruim e uma oferta de compra da empresa. Então, assim, foi Só vou abrir um parênteses aqui, né, para quem está assistindo. Assim, a Y Combinator é uma das principais aceleradoras do Vale, do Silício e do mundo. E para ser aceito lá é muito difícil mesmo, assim, sabe? São poucas startups brasileiras que foram aceitas, até mesmo americanas, são super poucas. E para vocês só terem uma ideia de algumas das startups que já saíram de lá, Airbnb saiu de lá, Dropbox saiu de lá, a Twitch, que é aquela plataforma lá que está fazendo super sucesso de streaming de gaming, que a Amazon comprou, saiu de lá. Então,
Então, assim, as principais startups do mundo, né? Elas são o Stripe, né? O Stripe, que hoje é startup, eles se chamam de startup, né? Mas, pô, o negócio já tá... eles chamam da startup mais valiosa do mundo, se eu não me engano, né? 400 e poucos bi, saiu de lá também. Então, assim, conseguir tudo isso em uma semana realmente é muito fora da curva. É muito fora da coisa, e depois de acabar, tipo assim, de olhar a conta e falar assim, a gente tem dinheiro para mais um mês de aluguel, assim, né? E, tanto eu e o Rafa, a gente não vem de família simples, então a gente sempre teve esse colchão de... E que é uma coisa que brasileiro tem, que pessoal de outras nacionalidades, principalmente americano, não tem, que é apoio da família, assim. A gente nunca teve o desespero de, né, tipo, vai acabar o dinheiro. A gente sempre teve uma família, um apoio de família, que é uma coisa que nem todo mundo tem, principalmente em outros países. O brasileiro é muito bom nisso, né, de apoiar familiares quando precisa. Mas, assim, é aquele negócio, assim, tipo, o meu sonho de ser independente, nunca precisar de ninguém, né, aí a gente resolveu na hora, mas, assim, foi uma semana, assim, foi do 0 ao 1000 em uma semana, e foi muito difícil, porque o Y Combinator até hoje é um sonho que a gente tem, até hoje é um sonho que a gente resolveu não fazer naquela época, mas que a gente sempre pensou, é um sonho fazer o Y Combinator. Então, foi difícil falar não. Aí foi difícil falar não para o term sheet, porque quando você pega dinheiro em vez de vender a empresa, você tem controle sobre a empresa. Então, a sua visão pode um dia chegar a ser realidade. A gente ainda não tinha chegado na nossa visão, né? Estava crescendo, mas não tinha chegado lá. Ou vender é uma coisa que resolve a sua vida, né? É um dinheiro que você praticamente, querendo, não precisa mais trabalhar e resolve a sua vida para sempre. Só que você não vê o seu bebê virar adulto, né? Porque ele acaba sendo engolido pela grande, assim, tipo assim, muito dele vai estar lá ainda, mas não é a sua visão, é outra pessoa que vem e tem palavras sobre o seu produto. Então, assim, vender é ótimo financeiramente e até profissionalmente, assim, é um crescimento enorme você vender uma empresa e entrar numa mothership e ter voz lá dentro também, mas parece ridículo, né? É o que a gente fala de problemas de primeiro mundo, né? O que eu faço? Eu entro no Y Combinator, tipo assim, são 3 opções maravilhosas e a gente tem que escolher uma. E a gente escolheu vender porque a gente falou assim, é a nossa primeira empresa, vamos vender logo, vamos fazer o nosso pé de meia pra gente não ter mais problema financeiro e bola pra frente. E também a visão era muito alinhada, a nossa visão de futuro e a visão que eles tinham como empresa era muito alinhada. Então a gente vendeu e a gente trabalhou lá dentro por 2 anos, até que começou a coçar de novo e daí começamos outra empresa. Legal. Antes de a gente mudar para essa próxima fase aí, né, depois da venda, eu tô bastante curioso para entender assim, como que foi essa questão da gestão do time de vocês. Você trouxe uma chavezinha ali na tua fala que foi assim: vocês sempre pensaram em construir produtos que impactem a vida de milhares ou milhões de pessoas a partir do que vocês estão fazendo na casa de vocês. Então, eu imagino que o time de vocês nunca foi um time grande, né? Então assim, conta pra gente, eu tenho certeza que o pessoal vai querer entender um pouquinho como que foi o time de vocês, como que vocês gerenciaram o time de vocês de tecnologia, de uma empresa que saiu do 0, foi lá para vários milhões de usuários. O All The Cooks chegou a ter quantos usuários? A gente teve 25 milhões de downloads na app. 25 milhões, é coisa pra caramba. Naquela época ainda, imagina? A gente vendeu em 2012, a gente vendeu em 2013. Sim, então, naquela época... Mas era um time... A gente foi essa empresa que eu falei, a gente nunca pegou investimento, né? A hora que era para pegar, sim, a gente vendeu. E a empresa era o Rafa, meu marido, e eu. O Rafa fazia muito Android, eu fazia iOS, que eu sou, depois de Java eu comecei a fazer iOS, iPhone, né? App de iPhone, e o meu irmão fazia muito back-end. Então era um time de 3 pessoas, meu irmão, caramba, meu marido e eu, e que teve 25 milhões de downloads. E assim, a gente acabou no decorrer da empresa contratando mais gente, assim, para projetos. Assim, a gente quis fazer uma app do Microsoft
Vista, acho, sei lá, uma app da Microsoft, daí a gente contratou alguém para fazer essa app, e assim, a gente ia contratando pessoas aqui e ali, mas o time éramos 3 pessoas, eu, meu marido e meu irmão. Era uma máfia. Uma máfia ali, máfia italiana. Vocês chegaram a desenvolver pro óculos do Google também, né? Não foi pro óculos, foi chamava Flip, era um que era com a mão. Era Leap chamava. Era um aparelhinho assim que você colocava em qualquer computador, um quadradinho, e ele conseguia ver o movimento da sua mão. Daí você podia passar para o próximo passo da receita sem tocar no computador. Então você conseguia fazer assim e ia passando os passos da receita. Porque para receita, lógico que às vezes você tá com a mão suja, né? E a gente fez o Google Glass. É isso que você está lembrando. O Google Glass do Google, né? Nós fomos o primeiro partner do Google Glass, que era a nossa app no óculos, que é a mesma ideia, né? Você não precisa usar suas mãos, você usa só a voz e talvez toque aqui. E foi muito legal, porque essa parceria com o Google foi super legal pra gente. Assim, a gente participou de vários eventos deles, a gente participou no keynote do Google I/O, que é a conferência anual deles de desenvolvedores. A gente não apresentou, mas apresentaram a nossa app no palco, então foi super legal. Que legal. E o Watch também, o Android Watch também, a gente fez o Android Watch com eles, e a mesma coisa no relógio, você passava o step, né, a direção lá, esqueci o nome, como é que fala, da receita no relógio, e daí ele espelhava no computador. Então, em vez de ir lá no computador e passar de um step para o outro, você passava assim no relógio. Era bem legal também. Passo a passo ali da receita. Só... Passo a passo. Legal. Vamos lá, então. 3 pessoas, 25 milhões de usuários. Sensacional, muito bacana. E eu acho que até uma mensagem, né, aí para quem está querendo estruturar uma startup, ou até mesmo para quem já é um líder e tudo mais, né? E tem algum desafio na sua empresa. Às vezes a gente precisa de muito menos do que a gente imagina, né? Para a gente fazer aquilo que precisa ser feito. 3 pessoas, 25 milhões de usuários. A gente sempre usa alguns exemplos aqui, né? Aqui na Snow a gente também trabalha muito com desenvolvimento de software, e a gente já viu projetos com 50 pessoas e projetos com 4 fazer a mesma coisa, né? Então é bem isso. Às vezes a gente acha que precisa de muita coisa, mas não, a gente precisa menos do que a gente imagina, né? Só precisa de gente que trabalha bem e que trabalha bem em time, né? Que alinha bem, complementa um outro e vai embora. E o que você acha que foi o diferencial de vocês 3 conseguirem sair do zero e construir essa visão inteira? Vocês 3, assim, sem precisar de outras pessoas. Como foi a ética de vocês de trabalho, assim? Era que tanto eu e o Rafa, a gente acordava às 9 da manhã, 8h30, às 9 a gente trabalhava e só parava na hora de dormir. Então, assim, era muito trabalho. A gente não tinha filhos na época. Era muito, muito trabalho mesmo. O Rafa sempre foi uma pessoa extremamente trabalhadora, assim, até hoje. Mesmo com filhos e tudo, ele consegue balancear tudo e trabalhando incrivelmente. E muito bem, muito eficaz. E na época, assim, era das 9 da manhã às 9 da noite. Eu e ele em casa, a gente trabalhava de casa, né? Não tinha escritório, né? 3 pessoas, você não precisa de escritório. Então, era a nossa casa, era uma sala da nossa casa. A gente acordava, trabalhava, almoçava, trabalhava. Não é que a gente não tinha vida, a gente tinha vida de noite, ou alguns dias de noite, ou no fim de semana. A gente sempre foi social, mas no dia a dia, a hora que tava acordado e não tava, sei lá, com amigos, a gente tava trabalhando. Então, assim, E é o negócio da startup, né? Por que startup é rápida? Porque startup é rápida de tomar decisões, que esse é o problema de aqui eles chamam de barquinho de velocidade e um navio de cargo, né? Tipo, é muito difícil você curvar um navio que tem 1000 pessoas dentro. Agora um barquinho, você vai assim, ele vai embora. Então, esse é o negócio de startup. Você muda, você vê que não deu certo, você muda em um dia, em 1 hora, né? É uma decisão feita por uma pessoa, normalmente. Não é uma decisão numa reunião, 3 reuniões, 4 reuniões para decidir
mudar o rumo da coisa. Então, o negócio é isso, é trabalhar muito e trabalhar eficaz, ser eficiente e decisão rápida. Tirou, não deu certo, vai em outra, não deu certo, vai em outra. Um exemplo nosso foi que... E outra, a gente sempre teve uma guia, assim, que é o usuário, né? Tipo assim, a gente lia os reviews da nossa app todos os dias, a gente lia todos os e-mails, a gente lia o que todas as pessoas falavam, que a gente tinha um fórum na app. Então, assim, a gente estava construindo aquela app para o usuário, não era uma coisa assim, eu acho que seria maravilhoso fazer isso, aquilo. Você até tem essas ideias, mas você implementou, ninguém gostou, corta e vai embora e parte para a próxima. E sempre a Amazon hoje em dia ela é muito, muito boa nisso, né? Eles têm essa filosofia de usuário manda nessa casa. Então, assim, a gente sempre teve essa visão de o que o usuário pede, a gente faz, o que o usuário reclama, a gente arruma, e é uma coisa assim, a gente ficava monitorando as reviews. As nossas reviews sempre foram muito melhores que as outras, porque a gente sempre ouviu as reclamações e arrumou. Então isso que fazia a nossa app ser a primeira, porque as reviews eram boas. Então as pessoas, você vê lá uma app de 3 estrelas, mas de 5, você vai fazer download da de 5, né? Então, esse foi o nosso norte, assim. O nosso norte sempre foi os usuários e responder a eles e, né, tipo, não só o que vem na nossa cabeça, achando que isso ou aquilo vai dar certo, mas tendo algumas ideias, mas já cortando na raiz se não deu certo. E eu ia falar da venda da empresa, que 3 pessoas conseguem fazer muito, foi a maior lição depois da venda, foi que a gente sempre reclamava, mas aí a gente não cresceu mais porque não tinha dinheiro para fazer marketing, a gente não cresceu mais porque não tinha dinheiro para contratar mais pessoas. Aí a gente entrou nessa empresa gigante, pública, que tinha muito dinheiro, e a gente viu que o dinheiro não vai resolver muita coisa, assim, porque por mais que você gaste em marketing, mas a sua app não retém o usuário, não é ruim, não quebra, tem bug todo ano, não adianta, você pode gastar todo o dinheiro do mundo para trazer pessoas à sua app, porque eles não vão ficar se a app é ruim, né? Então foi um aprendizado bem grande, assim, que mesmo com todo o dinheiro que a empresa comprou a gente, colocou na nossa empresa, não era fácil, não era fácil crescer, não era fácil construir uma app que todo mundo quer. Então, esse foi o maior aprendizado, assim, não usar dinheiro como desculpa. Até hoje a gente não usa dinheiro como desculpa para alguma coisa que não dá certo, não está dando certo, porque a gente não fez certo. Não é porque não teve dinheiro, não é porque não deu para contratar a pessoa, tipo, é a gente que está atrasado, alguma coisa está mal feita, ou, sabe? Foi uma grande lição, assim. E, Silvia, depois vocês passaram dois anos dentro da empresa, né, que comprou você comentou, né? Uhum. E aí, o que acendeu de novo a faísca ali para começar outra empresa, né? Como é que foi isso para até chegar onde vocês estão agora de novo? Sei lá, é que a gente continua aqui, né? A gente continua no mesmo ambiente, circundados das mesmas pessoas que estão sempre fazendo coisa nova e também vai um pouco da personalidade, assim. A minha personalidade é uma personalidade que eu sou seguidora. Alguém dá as ordens e eu sou operational. Tipo, eu assim, eu não tenho as ideias novas, eu faço elas acontecerem. O Rafa, que é o CEO da empresa hoje, ele é a pessoa de ideias, tipo, visão além do alcance, assim, sabe? Ele tá olhando lá na frente, ele tem visão lá pra frente, ele fala umas coisas assim que você fala, que maluco, né? Não tem nada a ver. Daí depois você começa a pensar, você fala, nossa, mas ele já tava olhando lá na frente, por isso que ele falou aquele negócio que não fez nenhum sentido pra mim. Então, uma pessoa como ele, é difícil você não ser o CEO da empresa, assim, você tem muita ideia, sua cabeça tá o dia inteiro borbulhando de ideia, você não poder fazer elas acontecer, é um negócio que vai pesando, né? Então, assim, eu segui ele, obviamente. Tipo, ele começou a ter uma ideia nova, e ter conflito, né? Porque ele não conseguia fazer essa ideia dele acontecer na empresa grande, porque decisões demoradas, e ele não era o CEO e tal. Então, daí veio completamente dele. Eu, por mim, eu sou empregada o resto da minha vida, eu não tenho nenhum problema em ser empregada e seguir ordens. Ele não, ele é uma pessoa que a cabeça dele borbulha criatividade. Então ele começou e eu fui junto.
Tamo junto. E começou essa, que é a N-Card. Muito legal. E assim, um pouquinho antes de virar para a N-Cart, esses 2 anos que vocês passaram ali, vocês continuaram desenvolvendo o produto, responsáveis pelos aplicativos? Como que foi? Vocês passaram a ter um time daí, evoluiu para mais pessoas ou continuaram vocês 3? Não, evoluiu. Daí a gente começou a contratar mais pessoas, contratamos mais uns 3 engenheiros, um chefe que fazia mais receitas, assim, que cuidava da comunidade. Assim, também não ficou muito grande, não. A gente continuou, não chegamos a 10 depois da venda. Só que aí eles começaram, e isso foi no começo, que eles deixaram a gente continuar com a nossa app, né? Eles falaram, continua crescendo a sua app. Então ali ainda a gente era uma mini empresa dentro da empresa. Só que depois eles falaram, não faz sentido vocês crescerem uma app e a gente crescer a outra, que eles tinham a app deles, né? Vamos juntar tudo e daí a gente faz a app internacional de receitas, que não vai ser a japonesa e a americana, vai ser a app internacional, que é uma app para todos os países e tal. E daí a gente foi incorporado no time japonês e espanhol, porque eles compraram uma empresa na Espanha, outra nos Estados Unidos, e daí começou a criar esse time, assim, daí esse time era grande, acho que tinha umas 30 pessoas, juntando todos os países, e trabalhava todo mundo na mesma app, mas de países diferentes. Mas aí também é aquela decisão de empresa grande, né? Três países tentando fazer a mesma coisa junto e não estava dando mais certo pra gente, pelo menos. Pra eles até deu, porque a app hoje, que era nossa, eles simplesmente usaram nossa app, mudaram o nome deles. Hoje eles têm 150 milhões de usuários por mês. Caramba. Então, assim, cresceu, deu certo. Assim, eles são uma empresa boa e trabalham bem. Só que pra gente não estava mais dando muito certo, porque a gente gosta das coisas rápidas e as coisas não estavam mais rápidas do jeito que a gente gosta. Legal. E agora vamos para o próximo capítulo, né? O próximo capítulo é a N-Cart, que vocês fundaram aí 2 anos. Foram 2 anos após a saída da empresa, ou depois desses 2 anos que vocês já fundaram o N-Cart? Como que foi? Conta essa história. O N-Cart, na verdade, quando a gente saiu, a gente fundou uma empresa que se chamava Craft, e que é o N-Cart, só mudou de nome, mas assim, o Craft, ele não fazia receitas, ele fazia... Era a mesma coisa da outra empresa, de uma app social de fazer escâmbio de projetos. Então, assim, mas aí era projeto de marcenaria, era projeto de costura, era projetos que é a mesma coisa que uma receita, né? Você vai fazer uma mesa, você precisa dos ingredientes e do passo a passo. Você vai fazer uma saia, você precisa dos ingredientes e passo a passo. Então, assim, é a mesma estrutura, mas a gente não fez receitas, para sair um pouco do mundo de receitas. E ficamos nessa por 2 anos, ela existe até hoje, chama Craftlog. E só que, assim, depois de 2, 3 anos, eu acho, que a gente começou a empresa, a gente falou assim, mas você não vai construir uma mesa todo dia, você não vai fazer uma saia todo dia, você vai cozinhar todo dia, né? Daí a gente falou, não, vamos fazer de receita de novo, só que, assim, se baseando na tecnologia que a gente fez para woodworking e para marcenaria e tal, a gente estava fazendo passo a passo, mas não de texto, era um passo a passo de vídeos. Então a gente fez muito fácil para qualquer pessoa que não tem conhecimento de iMovie, de qualquer editor de vídeo, conseguir editar um vídeo de passo a passo sem saber fazer edição. Então esse era o diferencial da nossa app. Era muito fácil para qualquer pessoa construir um vídeo passo a passo, com um título e legenda e etc. Aí a gente falou, vamos fazer a mesma coisa para receita que vai bombar. E dito e feito, né? Daí a gente, depois de 3 anos, a gente conseguiu... a gente pôde fazer de receita, a gente fez e começou a crescer. Mas era a mesma coisa ao The Cooks, assim, aquele serviço que não dá muito dinheiro, no sentido assim, que não tem um negócio de compra e venda no negócio, ou de subscription, né? É um negócio que, assim, o jeito de fazer dinheiro é você crescer muito e ter tantos usuários que você consegue fazer propaganda dentro da app e conseguir fazer dinheiro com isso, né?
propaganda é um negócio que a gente nunca gostou, assim, a gente tinha colocado na nossa app de classificados lá, a primeira a gente tinha colocado propaganda, mas é um negócio que atrapalha o usuário, não é um negócio que ajuda, então é um negócio que sempre incomodou a gente. E a app de receita era a mesma coisa, assim, é legal, muita gente usa, mas é muito difícil fazer dinheiro. Para você fazer dinheiro, você tem que disturbar o usuário para conseguir fazer o dinheiro com aquele negócio. E daí a gente foi matutando, e daí a gente chegou nessa de casar receita com compras online. Então hoje o que o Anycart é hoje, ele é praticamente um site de compras online, e o que a gente está construindo hoje a gente quer fazer o melhor site de compras online que existe no mundo. Então assim, o lugar mais fácil, porque compra online, para quem nunca fez, e até para quem já fez, não é fácil, é ruim, você não pega a banana na sua mão, você não vê que o pacote, que a água que você está comprando é desse tamanho e não desse, é um negócio complicado, assim. Então, até você pegar o ritmo da coisa. Então, a gente está querendo fazer assim que qualquer pessoa consiga comprar online sem problemas. Esse é o nosso objetivo número 1, assim, é fazer o melhor site de compra de mercado online. E o que a gente fez com as receitas é que você pode comprar qualquer coisa na Anycart, você pode só comprar ovo, leite e macarrão, se você quiser, mas a gente também tem receitas que são fáceis de fazer e fáceis de seguir. Então, a gente faz vídeos de passo a passo de macarrão carbonara, por exemplo. É um vídeo, assim, de 30 segundos no máximo, que te mostra como fazer rapidamente o macarrão, e com um clique você já compra todos os ingredientes para fazer aquele macarrão. Então fica muito fácil você organizar a sua semana. Essa semana eu vou fazer esse macarrão, essa salada, isso aqui. Então são 3 cliques que você faz, você recebe tudo em casa, daí o vídeo é muito fácil de seguir, e as receitas a gente faz com que elas sejam sempre receitas rápidas e fáceis, né? Tipo, a gente tem um limite de algumas fáceis, mas a gente tenta fazer todas as receitas menos de 25 minutos. Então, coisa que você pode fazer no dia de semana e tal. Então, esse é o Anycart hoje. Ele é atualmente nos Estados Unidos o melhor site de compra online, o mais fácil de usar, pelo menos, e também fácil de comprar receitas, e fácil de... Ele lembra o que você gosta, o que você não gosta, ele lembra... você comprou o leite já faz um tempo, já está na hora de comprar de novo, etc. Então a gente está... Esse é o nosso objetivo agora. Sempre melhorar de uma maneira que nenhum outro site, nem a Amazon, nem nenhum outro site seja tão fácil e como é que fala a palavra? Fácil de usar, assim. Tem outra palavra que eu quero lembrar, mas não lembro, mas user-friendly, assim, muito... Não lembro a palavra, mas é fácil de usar. Legal. E hoje, como que é o time do Anycart? Hoje, o Anycart é grande. O Anycart, a gente tem investimento desde antes de existir, porque um dos investidores que queria investir na All The Cooks e não conseguiu, porque a gente vendeu, o dia que a gente apresentou para eles a ideia, numa conversa informal, a gente falou que a gente estava começando uma empresa nova, ele já falou ali na hora, assim, nem sabia o que a gente ia fazer, ele falou assim, eu já ponho o dinheiro aqui para vocês. Então ele já pôs 500 mil antes de existir nada, e depois dele a gente daí já levantou um seed round depois, e agora a gente acabou de levantar o Series A, que é o Series A normalmente é quando você passa de 10 milhões de investimento, né? Então a gente levantou o Series A agora a gente tem de 3 pessoas que eram All The Cooks sem nenhuma cap table, né? Sem nenhuma sem investidores. Agora a gente tem, acho que 20 assim, 3 muito grandes, que um é o Melon Ventures aqui da BR, que eles são demais, assim, eles ajudam a gente demais, eles são muito bons. E o outro é o Greycroft, que é de Nova York, que eles também são muito bons. E esses são os 2 maiores, os que eles chamam aqui de Tier 1, né, que eles são dos top 10 dos Estados Unidos, eles estão entre os top 10. E daí tem mais muita gente que a gente levantou dinheiro de anjos, né? Que são pessoas que têm contato com sei lá, com a Walmart, ou com a Amazon também é nossa investidora, o Safeway é nossa investidora. Então, assim, a gente tem bastante investimento agora. Não desde o dia 1,
a ideia é, essa daqui vai ser a IPO, essa não vai ser vendida, essa vai ser a IPO. Então, desde o dia 1 foi estruturada para isso, sabe? Essa foi estruturada com investimento para crescer e para ter, né, hyper growth, não sei o quê. Então, essa é a diferença. Essa é a nossa experiência de Deus queira fazer um IPO. Não, com certeza. Já é. E assim, Silvia, hoje vocês são em quantas pessoas na N-Cart? 40. Hoje nós somos em... Não, peraí. Hoje não chegou a 40, tá entre 30 e 40. Entendi. 40 tem que chegar até o fim do segundo quarto do ano, eu tenho que chegar a 40, é a nossa projeção, mas por enquanto está entre 30 e 40. E quantos engenheiros? 25 engenheiros ou mais, 25 engenheiros, todos no Brasil, menos o Rafa, que é CEO, não é considerado engenheiro, mas os nossos engenheiros estão todos no Brasil. E aí tem mais umas 15 pessoas nos Estados Unidos. Entre QA, né, qualidade, pessoas que ficam testando o site, a app, para ver se ela está com qualidade, e pessoas administrativas, e o nível C, né, os executivos estão aqui, menos o nosso CTO que está no Brasil, mas só por uma questão de bordas fechadas, porque era para ele estar aqui já. Mas assim, a gente está com o nível executivo nos Estados Unidos, os engenheiros no Brasil, e somos todos meio brasileiros, então assim, fica fácil a comunicação. E um pouco de administrativo aqui, e os chefs são daqui também, porque cozinha é uma coisa que é muito cultural, né? Então tem que ser um americano para entender um americano nesse quesito de cozinha, de produtos, etc. Então esse pessoal está mais aqui nos Estados Unidos. Então, Silvia, a questão com relação ao investimento, né? A diferença que vocês tiveram entre a Alde Cooks e a N-Cart. A Alde Cooks fizeram sozinhos, só um time ali, 3, foram longe. E agora vocês começaram desde o começo já com investimento, né? O que reforça assim, algo que a gente ouve bastante, que é os investidores não investem na empresa, investem nos founders, né? Uhum. O que você recomenda para quem está vivendo talvez esse momento, dúvida, vou receber ou não o investimento, né? O que fez a diferença para vocês, né? Que a importância do smart money, né? Não é só a grana. Você comentou os investidores que estão ajudando vocês. O que tem feito a diferença, assim, você percebe? Eu achei assim, eu não gostei de pegar dinheiro antes da ideia aparecer, assim, principalmente porque a gente não precisava, né? A gente tinha acabado de vender uma empresa, então não estava precisando de dinheiro, a gente só pegou porque a gente nunca tinha levantado dinheiro antes, e a gente falou, bom, ofereceram, vamos pegar, né? Só que uma empresa que investe em você antes da ideia acontecer, a avaliação, o preço da tua empresa vai ser muito baixo. Então, eles vão pegar muita porcentagem da sua empresa por muito pouco dinheiro, que lá na frente seria muito maior. Então, assim, a minha sensação agora é que, assim, a gente não devia ter pego esse dinheiro no começo. Devia ter esperado 1 ano, mais ou menos, pelo menos para ter alguma coisa, para a empresa já valer mais e tal. Mas beleza, lição aprendida e, assim, não é uma coisa, assim, que me incomoda diariamente, assim, mas eu só acho, assim, na próxima, eu acho que eu espero um pouquinho mais para pegar investimento. Mas, assim, agora que a gente já está em fase de crescimento, assim, a gente já tem um produto, a gente já sabe o que a gente quer, a gente já sabe para onde a gente está indo, agora é assim, é luta de grandes, assim, tipo, se você tem investimento, você vai pra luta não com um garfo, uma faca, você vai com uma bazuca, tipo, bom, o meu maior competidor aqui é o Instacart, que é, assim, a maior empresa de compras online daqui, eles são grandes, acho que a última avaliação dele, eles estão prestes a IPO, e eu acho que o último levantamento deles foi de 18 bilhões, o valor da empresa deles. Então, assim, a gente não pode ir com um garfo e uma faca contra eles, né? A gente tem que ir com uma bazuca. Então, assim, nesse momento que a gente está agora, a gente não ia para frente sem investidor por trás. Não tem como. Você não entra numa luta dessa. Você consegue ficar sem dinheiro, crescer sem dinheiro, assim, para se achar, para achar um nicho de pessoas que gostam de você, para
ter um número de seguidores que te faz ser um pouquinho conhecido. Agora, para você chegar no nível IPO, no nível internacional, no nível nacional de usuários, assim, para você conseguir atingir, sei lá, 5% da população dos Estados Unidos, 10%, não, você não vai com garfo e faca, você vai bem armado. Então assim, você precisa, não tem, e não só o dinheiro, os contatos que eles têm, a visão de mercado que eles têm, né? Assim, é diferente. Por exemplo, a gente já recebeu oferta de compra nessa empresa. E se eu não tivesse os investidores falando assim, ó, você faz o que você quiser, esse é um negócio muito legal que eu achei desses investidores, que eu sempre tive essa ideia que não, se você quiser vender e o investidor não quiser, você tá danado. Se você tivesse precisando do dinheiro e ele não quiser, os 2 investidores nossos, eles foram muito claros, falaram assim, eu acho que vocês vão valer muito mais que isso, eu sei que esse dinheiro muda a tua vida de novo, mas assim, eu acho que você faz o que você quiser, mas você tem todo o nosso apoio para continuar e para crescer e para usar esse dinheiro que você tem no banco para ir para a briga. Então, assim, faz a diferença. Você ter esse nível de pessoa, esse nível de conselho, pessoas desse nível te aconselhando, faz toda a diferença no mundo para você. Então, assim, existem fases, eu acho. Tem a fase inicial que você não precisa, eu acho que é melhor não ter, a não ser que você precise para se sustentar, daí não tem outra opção, né? E tem a fase de ir pra briga. E na fase de ir pra briga não tem como ser sozinho. Você tem que ter alguém por trás. Legal. É isso mesmo. E uma coisa que você falou, né? Hoje, N-Cart é incorporado nos Estados Unidos, investidores americanos. E aí, você tem grande parte do teu time no Brasil. Né? Engenheiros, principalmente. Ou seja, o coração do negócio, que é a tecnologia, no Brasil. Como que eles viram? Como que os investidores de vocês viram isso? Essa é a primeira dúvida, né? E outra coisa também, até para a gente acabar de vez, e eu acho que esse vai ser muito bacana, está sendo sensacional essa entrevista, quebrando vários paradigmas aqui que o brasileiro muitas vezes tem, né? De tipo síndrome, né? De vira-lata, de não, os caras lá no Vale do Silício são muito melhores, mas daí você vem falando, você vê que a pessoa não tem nada de diferente de você. Não, né? E aí não. a segunda pergunta é o que vocês viram nos engenheiros aqui do Brasil que vocês... não que vocês não viram num engenheiro americano, mas assim, qual que é essa diferença, assim, sabe? Então, a primeira pergunta é como que os teus investidores, eles olham essa questão, né, de vocês terem os engenheiros aqui no Brasil, e depois como que vocês analisam os engenheiros do Brasil versus os engenheiros aí dos Estados Unidos. Os engenheiros os investidores, eles não têm nenhum problema com a gente ser brasileiro, porque principalmente o Vale do Silício é muito imigrante. Todo mundo aqui praticamente é imigrante. Mesmo que não seja imigrante de outro país, vem de outro estado. Então, assim, é um negócio muito... Eles aceitam muito, e sotaque não é uma coisa que eles têm problema. Assim, a gente morre de medo do nosso sotaque, mas assim, eles não estão nem aí pro nosso sotaque, né? E a mesma coisa para engenheiros. Eles acham ótimo que a gente tem essa rede no Brasil, que a gente pode contratar bastante, a gente tem bastante, né, a gente fez faculdade no Brasil, então a gente conhece muito engenheiro no Brasil, que conhece outro engenheiro, então assim, para nós é bem fácil contratar no Brasil, porque a gente conhece bastante gente, nosso time conhece bastante gente. Então, assim, para eles nunca levantaram nenhum problema sobre isso, jamais, nem comigo e com o Rafa, sendo estrangeiros, nem com o time. E uma coisa que eu aprendi recentemente, assim, eu sempre, nunca achei que o engenheiro do Brasil perdia para um engenheiro americano, em nada, assim, vendo por mim e vendo pelas pessoas que trabalhavam com a gente. Mas uma coisa que uma menina que eu entrevistei ontem me falou, ela falou assim, que ela trabalha nisso, ela traz engenheiros brasileiros para empresas americanas, e ela falou assim, no Brasil, uma faculdade de computação é barata, é grátis.
Assim, a gente tem muita faculdade estadual e federal grátis. É fácil? É fácil não é fácil entrar, a gente sabe que é difícil para uma pessoa que vem numa escola pública entrar, mas a faculdade, o nível superior é grátis. Aqui, o nível superior, você não vai pagar menos de $20 mil por ano. A universidade mais barata aqui vai ser $20 mil por ano. Então, assim, para começar, que o número de engenheiros aqui é muito menor comparado com o do Brasil. No Brasil, a gente tem mais engenheiros, porque a gente tem mais universidades. E grátis. Então, assim, primeiro tem esse número. O acesso à tecnologia para o brasileiro é boa. As faculdades do Brasil não são ruins, para começar, e são baratas. Mesmo as privadas, assim, não são um preço absurdo, que aqui, até para um americano é um preço absurdo você fazer uma faculdade. Tanto que aqui eles têm uma coisa que o brasileiro não tem muito, né? Não todos os brasileiros têm, que é eles saem da faculdade com um débito com o banco gigantesco. Eles trabalham 5 anos só para pagar a universidade que eles fizeram lá atrás. Então, assim, é um problema que o brasileiro não tem. Ou tem pouco, né? Não é assim, sei lá, 90% igual é aqui. É um negócio que eu nunca tinha parado para pensar, tipo, desse acesso que o brasileiro tem à tecnologia, que é um negócio assim que nunca passou na minha cabeça, que os Estados Unidos é os Estados Unidos, né? É verdade, as universidades aqui são muito boas, mas as pessoas que têm acesso a essa universidade são muito poucas. Então, não é, a gente não perde pro brasileiro, assim, a qualidade não é tão inferior, assim, lógico, tem as melhores, tem as piores, no Brasil tem, aqui tem, né, que tem Harvard, tem MIT, no Brasil tem Campinas, e tem São Paulo, e tem, né, tipo, então, assim, o brasileiro não tá inferior na tecnologia, nem no dia a dia, e nem na quantidade de pessoas que consegue ter um diploma de tecnologia. É um aprendizado, assim, que, tipo, abriu minha cabeça, pensar nisso, né? Muito legal. Isso é uma coisa que a gente conversa bastante com o nosso time de desenvolvimento aqui, né? Que a gente realmente não perde em nada para fora. Às vezes a gente tem essa dicotomia, essa visão, não dicotomia, mas uma visão meio turva, assim, de que lá fora vai ser sempre melhor, eles vão ser sempre melhores do que nós e tal, mas a gente já viu várias vezes, inclusive quando a gente trabalhou com clientes de fora do país, a gente com 8 desenvolvedores fazendo o trabalho que antes o cliente nos Estados Unidos fazia com 35 desenvolvedores, né, engenheiros. Então é isso, a gente entende, a gente sabe disso, só que é legal ter esse reforço, ainda mais de quem hoje está aí numa crescente, vocês, né, Silvia, com a N-Cart estão numa crescente, estão crescendo a empresa, já receberam Series A aí nos Estados Unidos, então, assim, é muito legal vir mais informação e mais incentivo ainda, né, para os brasileiros, né, e obviamente que isso também fica um incentivo para a galera ir estudar o inglês, né, porque tem muito brasileiro que se vira no inglês, ou seja, engenheiro, principalmente na área de tecnologia, lê muito bem, consegue assistir de repente um filme ali, só que, meu filho, se não falar, se não conseguir se comunicar, não adianta, né? Igual o nosso time tem muito brasileiro, mas tem bastante americano também, né? Então, assim, não tem como você trabalhar no nosso time sem conseguir se comunicar em inglês, simplesmente não tem como. Então, assim, é super importante mesmo. E só para um pouco puxar o saco dos Estados Unidos, tipo, o que é diferente aqui, no Vale do Silício, principalmente, o que faz, acho que o mundo de startup movimentar aqui é essa abertura que as pessoas têm de tomar um café com você e de te ouvir e de te fazer e de te ajudar, sabe? Assim, é um negócio que não é que eles fazem isso por filantropia, é porque, assim, ou alguém ajudou eles no final, lá atrás, e eles agora querem ajudar alguém, ou eles sabem, se essa pessoa crescer, eu vou precisar dela. Então, assim, é um negócio assim, tipo, tá sempre com esse olho aberto, sabe? Não achar que a pessoa que hoje é ninguém vai continuar sendo ninguém pro resto da vida, porque ela pode crescer e aí você pode vir a precisar dela um dia. Então, assim, não é filantropia, mas é um negócio meio esperto, assim, tipo, você não trata ninguém mal, porque você um dia vai poder precisar dessa pessoa. E é um negócio, assim, que
que funciona, aqui funciona. A gente já teve muita ajuda, a gente já ajudou muita gente e assim você vai pagando para o próximo, né? É um negócio que, isso para mim é a mágica do Vale do Silício, é essa abertura de você poder falar com pessoas e pedir ajuda, ou nem pedir ajuda, só uma conversa, assim, uma conversa que te abre o olho e tal. Esse é demais aqui. Isso é um negócio que eu sinto falta no Brasil, na Itália também, que é muito parecido com o Brasil nesse sentido, que quem tá lá em cima tá lá em cima, quem tá lá embaixo não é ninguém. É um negócio assim que aqui não tem muito. É fenomenal. Assim, o dia que outro país, outra região conseguir recriar esse sistema de autoajuda entre os grandes e os pequenos, aí vai ter outro Vale do Silício, em qualquer outro lugar. E só um ponto bem importante dessa questão da cultura do Vale, né? Que a gente acabou se conhecendo meio que por conta dessa cultura, né? Eu conheci o teu irmão aqui no Brasil e aí em 2014 tive uma viagem lá para o Vale, acabei conhecendo o Rafa e a Silvia lá e foi bem por isso, assim, bem nessa linha mesmo. Ele me apresentou, mandei um e-mail, acho que para o Rafa falou, cara, vem aqui, eu visitei o escritório de vocês lá, muito legal. E essa cultura ela é tão forte lá no Vale que em 2019 eu fui para lá e estava em alta um livro que é muito bacana, que é o Trillion Dollar Coach, que foi escrito pelo ex-CEO do Google, Eric Schmidt, lá junto com outros caras, contando a história do Bill Campbell, né, que é um coach aí, ele ao mesmo tempo foi coach do Steve Jobs, do Bezos e por aí vai, né, e do Eric Schmidt. No mesmo tempo, na mesma época. Então, era um cara bem famoso, e aí surgiu esse livro, e eu mandei um LinkedIn pro escritor do livro, para um dos autores do livro. Então, dos autores é o Eric Schmidt, outro é o Jonathan Rosenberg, que também foi executivo do Google e tal, e foi mentorado pelo Bill. Mandei um LinkedIn pro cara. Cara, acredita? O cara, ele me respondeu. E ele só não me recebeu porque eu queria que ele pelo menos assinasse o livro, né? Ele só não me recebeu lá porque ele estava numa viagem, ele estava na Inglaterra. Senão ele teria me recebido. Ele falou, cara, se eu tivesse aí, com certeza eu te receberia. O cara me respondeu assim no LinkedIn. E às vezes a gente acha, não, pô, esse cara ele tá muito no outro nível, o cara nunca vai me responder, né? E às vezes é tão doido isso, que essa cultura, porque às vezes a gente manda uma mensagem para alguém que tá um pouquinho mais acima, essa pessoa não tá nem aí para você, sabe? Aconteceu isso também, uma outra experiência com uma empresa. Eu mandei para um diretor, cara, mandei vários follow-ups, o cara nem aí, eu mandei para o CEO, o cara me respondeu, tipo, em 5 minutos, sabe? Então assim, a gente vê que isso tá na cultura, é da pessoa, e por isso que o Vale do Silício é o Vale do Silício, porque isso tá nas pessoas, né? Tá na cultura do Vale. Muito legal. A única diferença pode ser que se a pessoa for muito, 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 muito lá em cima, aí quem vai responder é a secretária dele, não ele, mas a secretária dele vai tentar achar um momento para você falar com o cara. Então, sim. E eu só queria compartilhar que tem uma pessoa que eu tô seguindo muito ultimamente, eu amo tudo que ele fala, é o tal do Gary Vaynerchuk, Gary V, Gary Vaynerchuk. Vaynerchuk, Gary, no Instagram ele é Gary V, V-E-E. E assim, ele é demais, assim, ele é muito mente aberta no sentido de ajudar os outros e de fazer o que você quer, e assim, não existe limite para ninguém. É uma pessoa muito, muito legal de seguir e te abre muita mente para muita coisa que ele fala. É muito legal. Gary V. Eu tô apaixonada no LinkedIn dele, então eu falo para todo mundo, vai lá, segue ele, que é muito bom. Bom, o Rafa vai ficar chateado aí, ó. Não, zoeira, brincadeira. O Gary Vee realmente ele é muito bom. E eu gosto porque ele fala a verdade nua e crua, né? Ele fala na lata mesmo. É muito legal. É muito legal. Às vezes dá até um pouco de vergonha alheia, assim, que alguém fala pra ele, eu não tô conseguindo lançar o meu álbum, porque ninguém gosta dele, não sei o quê. Ele fala assim, você não tá conseguindo... Daí, assim, ele conversa um pouco com a pessoa pra tentar um pouco entender o que tá motivando ela. Ele fala assim, não, você não tá lançando seu álbum porque você não tá trabalhando tanto que você deveria estar trabalhando nele, assim, você tá perdendo tempo
entregando jornal em vez de ir lá e pedir um emprego numa record label para limpar o chão deles. Assim, ele fala assim, se você quer trabalhar com cinema, não vai trabalhar com imobiliária, vai trabalhar com cinema, mesmo que você mesmo que seja para limpar o banheiro do cinema, sabe? Assim, tipo, começa baixo, mas se entra na área, e vai vendo se é aquilo mesmo que você gosta, e se é algo que você gosta, você vai crescer, vai ser bom. Assim, é muito otimista, assim, mas às vezes é umas verdades que a gente precisa um pouco ouvir. Legal. E Silvia, fazer uma última pergunta, eu acho que está meio caminhando já para a gente talvez fechar. Hoje, né, com essa visão que vocês têm, com esses objetivo que vocês têm, já tendo passado a experiência da venda, e agora vocês falaram, não, a gente quer chegar no IPO, a gente quer ser o melhor aplicativo de compras, né, que existe. O que vocês veem como mais desafiador para vocês hoje, né, com essa diferença que teve na Aldepux? Crescer, assim, no sentido de crescer organicamente, né? De você não pagar por um usuário, mas você ser tão bom, mas tão bom que esse usuário vai falar para 5 pessoas que você é bom. E né, assim, chegar nesse momento de você estar funcionando tão bem, ser tão, assim, a experiência no seu site ser tão linear que a pessoa vai lá e fala para todo mundo e você não precisa mais nem investir em marketing, né? Porque, assim, você sempre vai ter que investir em marketing para relembrar as pessoas, mas é isso, esse crescimento orgânico, que é um negócio, assim, que é a medalha de ouro de qualquer empresa para cliente, né? Que a gente chama de B2C, direto para cliente, que assim é você chegar num nível de não ter ninguém que chega aos pés do seu serviço, que a pessoa não vai nem pensar 2 vezes, né? De falar, você está precisando compra online, usa esses sites, são os melhores. Então, assim, o nosso maior desafio é chegar nesse nível, assim, de tudo correr do site, funcionar tão bem, tão limpo, que qualquer pessoa que usa volta e traz mais 5 pessoas junto. Muito legal. É a tal da retenção, né? É a retenção, é o ouro de qualquer empresa, é retenção. Você ser tão bom que a pessoa volta e continua voltando. Muito bom. Legal. E hoje na N-Cart você ainda continua com as suas habilidades aí no iOS, metendo a mão na massa? Como que tá o dia a dia hoje? Eu programava até a empresa nasceu quando meu filho mais velho nasceu. Aí eu não trabalhei por um ano, aí quando ele tinha 1 ano eu voltei a trabalhar, e daí eu voltei fazendo iOS, porque daí nesse momento a gente ainda tinha 3, 4 pessoas na empresa, né? Então 4 pessoas, então eu não tinha mais o que fazer além de programar, porque o início de uma empresa é só isso, programação, né? Uma empresa tecnológica. E aí depois que a minha filha, eu programei iOS até a minha filha nascer. Aí depois que ela nasceu, e daí quando eu voltei, depois de 6 meses, a empresa já estava num nível mais para cima, assim, já tinham 7, 8 empregados, daí eu comecei a fazer mais parte financeira, RH, burocrática, assim, eu sou mais a parte burocrática da empresa, sempre fui, mas eu fazia isso junto com programação, né, e agora não sobra mais tempo para programação, eu faço só a parte burocrática. Porque quando você tem uma mente muito criativa de um lado, você precisa de uma mente muito prática do outro, senão não vai para lugar nenhum. Então, assim, eu sou a mente prática que faz as coisas andar em linha reta, vamos dizer. E daí eu não programo mais, mas eu tenho saudade, assim, sempre que eu posso, eu tenho uma sobrinha de 10 anos, sempre que eu tô com ela, eu tento ensinar ela a programar iOS, eu sempre, principalmente a mulher, eu chego aqui que eu vou te ensinar a programar. Show de bola. Minha esposa tá nessa linha também, ela tá aprendendo e tal, tá querendo, ela gosta muito disso, ela tem um perfil muito
de construir também, assim, ela está nessa linha, está aprendendo agora a programar também. Depois você aprende, é muito bom. Sim, muito legal, muito bacana. Então, indo já para o final, Silvia, algumas dicas que você daria aí para quem está assistindo. Você já falou do Gary Vee, que, poxa, eu assino embaixo aqui a indicação dele para a galera seguir. É uma pessoa muito, muito bacana para seguir. Mas, assim, além de pessoas para seguir, conteúdo, o que você daria, o que te ajudou na tua carreira, na tua trajetória como empreendedora, como líder, né, nessas áreas e como também na área técnica? Quais literaturas que te ajudaram? Se você tem algum livro que marcou, ou algum autor, algum site, algum conteúdo, enfim, agora é momento aí de compartilhar essas dicas. Uma coisa assim que eu sei que tanto o Rafa quanto eu, a gente tem a mesma opinião e foram coisas que ajudaram muito a gente. Um curso de Android, um curso de iPhone, um curso. O que fez ele aprender a programar foi o pai dele pagar um curso de PHP para ele quando ele tinha, sei lá, 13, 14 anos. E assim, ele nem queria, ele nem ia no curso. Daí depois que ele viu que o pai dele tinha pagado acho que R$1.000 no curso, ele falou assim, não posso deixar meu pai perder esse dinheiro. Ele foi lá e fez e mudou a vida dele. O meu foi a mesma coisa com o iOS, assim, eu já estava desanimada de programar e tal, fazia muito back-end e tal, aí eu fiz um curso de iOS e falei, nossa, isso aqui é demais, assim, é igual voltar para o HTML, eu vejo o que está acontecendo, né, visual, o negócio. Então, assim, e eu não quero falar que é perda de tempo, mas, assim, se você quer ser engenheiro, não vai fazer um curso de project manager, de gerenciador de projetos. Vai fazer um curso de computação, de uma linguagem nova, sabe? Assim, que isso foi a minha fase meio perdida. Assim, eu falei assim, não, eu estava meio desanimada com Java e tal, aí eu comecei a fazer curso de gerência de projetos e tal, que não me serviram em nada, porque assim, o que eu gosto me serviu um pouco agora, porque eu não programo mais, mas assim, o que me fez me apaixonar de novo não foi gerenciamento de projeto, foi fazer o negócio de iOS, né? Então, assim, não desviar do que você tem uma ideia de que você gosta, assim, que na época também eu não sabia que eu gostava, porque eu estava desanimada com Java e tal, mas eu acho que um curso técnico de qualquer coisa vale muito mais do que muitos outros cursos, assim, é você fazer, principalmente se você quer ser empreendedor, assim, você tem que saber pôr a mão na massa, você tem que fazer construindo, você não tem que, é igual aquela piada, eu tenho uma ideia, eu preciso de um engenheiro de dinheiro, assim, não, assim, você tem que fazer o negócio acontecer, você tem que ir lá e pôr a sua mão na massa e fazer o negócio acontecer, então é isso, sabe? Não basta você gerenciar as coisas, assim. Às vezes dá certo, tem gente que dá certo, assim, mas o empreendedor mesmo, ele vai lá e faz, né? Coloca a mão na massa, né? Coloca a mão na massa. É isso aí. E algum livro, assim, que você indicaria, ou alguma outra pessoa também, né? Como o Gary Vee? Ultimamente só leio coisa de mãe, de criança. Se quiser livro de criança, eu tenho 1000 para indicar. Mas juntando um pouco tecnologia, criança e Gary Vee. Não esperar, não colocar os seus sonhos em cima de outras pessoas, assim, sabe? Que é um negócio de plantar autoestima não só de crianças, mas de outras pessoas, assim, não plantar a autoestima deles, assim, ver o que a pessoa é boa e concentrar naquilo, não ficar tentando fazer ela fazer uma coisa que não é da natureza dela, né? Isso é um negócio assim que eu ando aprendendo muito, lendo sobre criança e seguindo o Gary Vee e trabalhando com um time grande, assim, tipo, você tem que fazer a pessoa florescer no que ela gosta, não tentar mudar ela de direção porque é o que você quer para ela, né? Então é um negócio assim que como líder, como mãe, como amiga, é um negócio que eu me concentro muito ultimamente. É a empatia, né? Você ter essa empatia pela pessoa e entender aonde que ela desempenha melhor, né? É bem isso, nós somos multifacetados, né? O Baccarin, ele tem o superpoder dele, a Silvia, o superpoder dela, meu superpoder. E aí é isso, né? Por isso que a gente precisa um dos outros, né? A gente não é, é uma pessoa que ela tem todas as qualidades, né? Eu tenho certeza que se não fosse a Silvia e o Rafa, não existiria
né? Não. Só o Rafa, esse só a Silvia, sabe? É bem isso, né? É bem isso. E no caso nosso agora, nós somos três fundadores. Sou eu, o Rafa e o Renato, que é o nosso CTO, que é de Maringá também, no Paraná, de onde a gente é. E assim, nós três desde o início e fazendo. O Renato até hoje, ele é um CTO, mas ele coda todo dia e horas incansáveis, e assim... Então, assim, são 3 fundadores que estão ali com a mão na massa, né? Muito legal, muito legal. E, Silvia, para a gente fechar, né? Você gostaria de deixar teus rede social da empresa, de vocês, onde as pessoas podem encontrar vocês, saber mais de vocês, né? A gente está começando agora. A nossa mídia social é bem ridícula por enquanto. Tocou o telefone aqui. Mas a gente tem o Instagram Shop Anycart, que a gente está começando agora a pôr conteúdo, que a gente nunca teve a pessoa que faz isso, e a gente nunca teve tempo de fazer, então agora vai começar. Shop Anycart, LinkedIn, Silvia Curione, e acho que só. Se quiser me mandar e-mail, silvia@anycart.com. É fácil mandar e-mail para qualquer um aqui. Nossa, agora você já revelou o padrão já, Silvia. Agora todo mundo aí vai mandar e-mail para você, para o Rafa, para o Renato. Sabe que é só o nome, arroba. Pode mandar. Pode mandar que a gente responde. Ou tenta responder, pelo menos. Legal. Silvia, eu queria agradecer de novo você pela tua disponibilidade, por compartilhar com a gente, com quem está assistindo a gente aí, a tua história. Tem muita coisa legal, assim, essa percepção de empreendedor, muita gente tentando ir para essa linha, né, desmistificando muita coisa de empreendedorismo que vocês que estão vivenciando isso aí faz bastante tempo aí no Vale já, né, para ver que o negócio é meter a cara, colocar a mão na massa, né, não ter mimimi na hora de tirar a ideia do papel, então assim, sentar e fazer. E foi muito legal mesmo a história de vocês, parabéns e obrigado mesmo. Obrigada a vocês. Eu sempre adoro essas conversas, então obrigada por lembrar da gente e chamar a gente. Muito bacana, Silvia. Obrigado, muito obrigado mesmo. E com certeza vai agregar muito aí para quem está nos assistindo. E é isso aí. Um abração. Vamos aí para uma próxima. Valeu. E venham visitar a gente logo. Isso aí.